A radiação produzida por armas nucleares representa uma ameaça revolucionária para o nosso país. Deixe-me contar o que aconteceu, o que está acontecendo. O guarda, pressionado por um ataque de pedras, entrou em pânico e atirou indiscriminadamente. Os anos 1960 são frequentemente chamados de turbulentos, mas isso pode ser um eufemismo. Uma viagem turbulenta de avião é turbulenta. Os anos 1960 foram uma bola insana de caos constante, uma década marcada por rebelião e agitação nos mundos da política, música, cinema, ciência e, bem, praticamente tudo o mais. E tudo começou em 1960, o ano em que foi registrada a primeira patente de um laser, o primeiro Grand Slam em uma World Series. E Nixon e Kennedy disputando a alma da América em uma eleição presidencial, não mano a mano, embora isso teria sido divertido. Se a tendência atual continuar, o senador Kennedy será o próximo presidente dos Estados Unidos. Vamos levar você pelas notícias, cultura, esportes, entretenimento e tudo mais. Isso foi estranho em 1960, porque esta é a linha do tempo. Espero que goste de dançar twist, pois este episódio é sobre 1960. Antes de começar, inscreva-se no canal História Estranha. E conte pra gente nos comentários quais aspectos dos anos 60 você tem mais interesse em saber. Agora, você está pronto para descobrir o que aconteceu no ano em que o show de Andy Griffith estreou? É só ouvir seu Paul Filho. Você nunca vai errar com isso. Os anos 1960 começaram com um espírito de libertação, quando a colônia anteriormente conhecida como Camarões Franceses tornou-se independente da França em 1º de janeiro. Representantes da ONU, dos Estados Unidos e da URSS, todos já tendo concordado em reconhecer o novo país, estavam presentes para assistir, enquanto oficiais camaroneses celebravam, baixaram a bandeira francesa e ergueram a sua. Após a Revolução de 1952, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser fez da construção de uma grande represa sobre o rio Nilo uma prioridade. O projeto ameaçava muitos monumentos arqueológicos ao longo do Nilo, e a polêmica levou a um esforço internacional para salvar o máximo possível. Antes do início da construção, em 9 de janeiro de 1960, a represa alta de Assuã foi concluída em 1970 e ainda é uma das maiores barragens de aterro do mundo. Em 1º de fevereiro, 4 estudantes negros protestaram sentados na Woolworths, em Greensboro, Carolina do Norte, para mudar a política segregacionista da empresa. Em pouco tempo, centenas de simpatizantes se juntaram, tornando aquele o protesto sentado mais famoso do movimento dos direitos civis. Em 25 de julho, após prejuízo de mais de $200 mil, a Woolworths de Greensboro encerrou a segregação, convidando 4 funcionários para serem os primeiros clientes negros no balcão de almoço. Senhor Vani Lavita, faça a cena de ação. O que mais gosta na vida? Eu gosto de muitas coisas, mas há 3 que eu gosto mais. Amor, amor e amor. A construção da calçada da fama de Hollywood começou em 1958, mas ela só seria oficialmente inaugurada em 8 de fevereiro de 1960. Então levaria mais de um mês até que a primeira estrela oficial, homenageando o diretor de Matar ou Morrer, Stanley Kramer, fosse instalada na Hollywood Boulevard, com a Gower Street. Em 13 de fevereiro, a França completou seu primeiro teste nuclear bem-sucedido, com o codinome Gerboise Bleu. O teste, que detonou uma bomba de plutônio em uma torre de aço, ocorreu no deserto do Saara. Uma testemunha relatou que o deserto foi iluminado por um grande clarão. 45 segundos depois, uma forte onda de choque surgiu junto a uma grande bola de fogo azulada, com centro laranja avermelhado, seguida por uma nuvem de cogumelo. Só Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido tinham armas nucleares antes da França. Após o teste francês, outros 5 países também adquiriram essa capacidade. Esses incluem China, Índia, Israel, Paquistão e, mais recentemente, Coreia do Norte. Em 9 de outubro de 2006. Esses lançamentos de foguetes isolaram ainda mais a própria Coreia do Norte, o que é triste para seu povo. Em 1960, Frank Sinatra já estava farto da Capitol Records. Então, em 13 de fevereiro, ele fundou sua própria gravadora, a Reprise Records.
A primeira gravação de Sinatra para a gravadora foi o álbum Ring a Ding Ding, que, de forma incomum, trazia apenas músicas animadas, sem baladas. Após o lançamento do primeiro disco da Reprise, Sinatra passou a ser chamado de presidente do conselho. Em 4 de março, após 20 anos de casamento, Lucille Ball entrou com pedido de divórcio de seu ex-colega de I Love Lucy, Desi Arnaz. O casal, segundo relatos, era muito apaixonado e teve 2 filhos, mas o alcoolismo e as traições de Arnaz tornaram o relacionamento tumultuado. O divórcio deles foi um dos mais notórios da época. Bem, Elvis, este é nosso presente de boas-vindas. Foram 2 anos no exército, mas olhando agora, talvez você não tenha perdido tanto assim. Afinal, na verdade, o que parece que você perdeu foram as costeletas. Em março de 1958, Elvis Presley foi convocado para o exército, mérito seu. O rei cumpriu a maior parte do serviço militar na Alemanha Ocidental, servindo na 3ª Divisão Blindada, ao invés de atuar em serviços especiais como outros artistas convocados. Todos pensavam que eu não precisaria trabalhar e receberia tratamento especial em tudo. Mas quando eles olharam em volta e viram que eu estava na cozinha fazendo guarda e tudo mais, assim como eles, eles pensaram bem. É igual a gente. Elvis foi então dispensado honoravelmente em 1960, no dia 5 de março. Mais de 1000 marinheiros perderam a vida quando o USS Arizona foi atacado em Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. O memorial foi planejado, mas em 1960 menos da metade da verba necessária havia sido arrecadada. Conhecido por sua generosidade, o rei concordou em realizar um show beneficente para a causa na Block Arena do Havaí em 25 de março de 1961. Em sua segunda apresentação ao vivo, em mais de 3 anos e com uma doação de Presley, o show arrecadou fundos para concluir o memorial. Este episódio de Timeline é trazido a você por aquele momento em que seu pequeno cowboy rala o cotovelo em vez de lutar com a ardência da tintura de iodo. Agora você pode mudar isso para isso rapidinho. Com o novo instantâneo Mediquick, o spray de primeiros socorros completo, Mediquick alivia a dor com xilocaína. Use Mediquick para prevenir infecções enquanto alivia a dor. Mediquick tira a ardência da queimadura de sol. Mediquick, o spray de primeiros socorros completo. Em 1959, Fidel Castro tomou o poder em Cuba ao derrubar o ditador Lourenço Batista. No entanto, a relação próxima de Castro com o líder soviético Nikita Khrushchev deixou os Estados Unidos desconfortáveis. Então, em 17 de março, o presidente Eisenhower aprovou um plano para treinar exilados cubanos para uma invasão de sua antiga pátria. A CIA achava que os cubanos tirariam Castro e formariam um governo pró-EUA. Se quiser saber como acabou, veja a linha do tempo de 1961. Em 21 de março, em Sharpeville, na África do Sul, a polícia atirou contra cerca de 5.000 pessoas que protestavam contra o sistema de passaportes internos usado para segregar racialmente o país. Manifestantes souberam que seriam recebidos por um representante do governo. Mas em vez disso, a polícia disparou quase 1.400 tiros contra uma multidão, matando pelo menos 91 pessoas e ferindo pelo menos 238. Em 1959, o produtor Berry Gordy, cansado de ver as gravadoras lucrarem com seu trabalho, começou a lançar suas próprias gravações sob os selos Tamla e Motown. E em 14 de abril de 1960, Gordy fundiu as duas empresas em uma só, que ele registrou com o nome de Motown Records. A Motown teve seu primeiro sucesso em setembro daquele ano com Shop Around dos The Miracles. Lembra quando contamos sobre Elvis sendo convocado em 1958, 2 anos depois, em 14 de abril, Bye Bye Birdie estreou na Broadway, sobre uma estrela do rock parecida com Elvis sendo convocada. É notável por ter originado o clássico Put on a Happy Face e por ser o primeiro musical da Broadway a incluir rock and roll em sua trilha sonora. Bye Bye Birdie foi um enorme sucesso. Então, 20 anos depois de seu lançamento, alguém decidiu que precisava de uma continuação. Isso era algo raro para musicais da Broadway naquela época, e ainda é. E talvez Bring Back Birdie seja o motivo pelo qual a produção recebeu críticas duras e fechou após apenas 4 apresentações.
Após a morte de um estudante do ensino médio pela polícia durante protesto contra uma eleição fraudada, estudantes e grupos trabalhistas sul-coreanos iniciaram manifestação contra o presidente Syngmin Rhee em 11 de abril em massa. O protesto chegou a Seul em 18 de abril e no dia seguinte, mais de 100 mil estudantes marcharam em apoio. A polícia abriu fogo, matando 180 pessoas e ferindo milhares. Depois disso, o ministro da Defesa de Rhee exigiu sua renúncia e foi aceita em 26 de abril. Em 24 de abril de 1960, um protesto para desagregar as praias da costa do Golfo do Mississippi ficou violento quando multidões brancas atacaram negros na praia, incluindo mulheres, crianças e idosos. A polícia apenas observou e ao final prendeu 10 vezes mais negros que brancos. O The New York Times descreveu o evento como o pior tumulto racial na história do Mississippi. Em 1º de maio, a União Soviética abateu um avião espião U-2 dos Ernais Ira e capturou o piloto Francis Gary Powers. Os LZUA disseram que era uma aeronave civil de pesquisa meteorológica. Após os soviéticos revelarem que capturaram Powers e encontraram fotos de bases russas nos destroços, os americanos confessaram a verdade. Powers foi condenado por espionagem e cumpriu 2 dos 3 anos de sentença devido a uma troca de prisioneiros. Devemos conhecer as forças militares e preparativos globais. Ninguém deseja outra tragédia como Pearl Harbor. Em 1957, o presidente Eisenhower assinou a Lei dos Direitos Civis de 1957, criada para garantir os direitos de voto dos afro-americanos. Apesar disso, a lei deixou brechas que os estados usaram para negar esses direitos. Então, em 6 de maio, Eisenhower assinou a Lei dos Direitos Civis de 1960, que permitia a inspeção federal do registro eleitoral local. Também previa punições para quem tentasse impedir o registro de outra pessoa. Em 9 de maio, os Estados Unidos foram o primeiro país a legalizar pílulas anticoncepcionais após a FDA aprovar a venda do Inovid 10 para uso contraceptivo. Apesar da aprovação, nem todos os estados ofereciam a pílula para mulheres casadas. Isso mudou apenas com a decisão da Suprema Corte em 1965, no caso Griswold, contra Connecticut. E para mulheres solteiras, só após a decisão de 1972, no caso Eisenstadt, contra Baird. Eu não podia mais me contentar em seguir junto com um sistema perverso. Apesar de tudo isso, eu tinha que continuar amando as pessoas que me negavam atendimento. Em 13 de fevereiro, iniciaram os Nashville Sit-ins, protestos para acabar com a segregação racial nos balcões de lanchonetes em Nashville, Tennessee. Eles entram e... Eles se sentam e nós não estamos acostumados com eles sentando ao nosso lado porque eu não fui criado com eles. Quando eles entram assim, indecisos, como seres humanos mais velhos, com você não causa violência, você não tem palavras de raiva. Esta foto ajuda a projetar a ideia de que aqui, ao meu lado, está sentado outro ser humano. Ao longo dos protestos, cerca de 150 estudantes seriam presos e a casa de um dos advogados deles seria bombardeada. Graças às negociações entre líderes dos protestos e a comunidade empresarial, esses balcões de almoço passaram a atender clientes negros em 10 de maio. Este episódio de Linha do Tempo é apresentado por Ei Crianças, olhem o que há de novo. Um cereal novinho em folha só pra você? Twinkles, o novo cereal em forma de estrela na embalagem de livro de histórias. Experimente essas pequenas estrelas douradas cheias de energia, aveia e milho. Lembre-se, só o Twinkles tem a embalagem de livro de histórias. É só rasgar a linha mágica e seu livro de histórias se abre. Twinkles, o novo cereal em forma de estrela na embalagem de livro de histórias. Em 11 de maio, o serviço de inteligência israelense Mossad capturou o criminoso nazista Adolf Eichmann, que se escondia na Argentina. Alertados por um judeu alemão na Argentina, que suspeitava que o amigo da filha era filho de Eichmann, israelenses sequestraram Eichmann perto de casa. Eles o mantiveram por 9 dias em uma casa em Buenos Aires, antes de enviá-lo de avião para Israel, onde seria julgado por seus crimes. O Estado era, aos seus olhos, um ladrão. Isso não é uma pessoa infeliz. Isso é um crime. Eichmann seria então executado por esses crimes em 1962. Paul McCartney conheceu John Lennon em 1957 e entrou para a banda de John, The Quarrymen, logo depois. Eles adicionaram George Harrison na guitarra, Stuart Sutcliffe no baixo e Pete Best na bateria.
Sutcliffe sugeriu dar um nome ao grupo, Beatles, soletrado B-E-A-T-A-L-S, mas a banda acabou se chamando The Silver Beatles, soletrado B-E-E-T-L-E-S. Eles foram ajustando-nas o nome até 2 de junho de 1960, quando fizeram seu primeiro show como The Beatles, soletrado B-E-A-T-L-E-S. Em 1952, o empresário americano Martin Bromley e seus parceiros fundaram a Service Games do Japão para fabricar máquinas de jogos para bases militares dos Issei-Ilho, no Japão. A empresa foi dissolvida em maio de 1960 devido a uma investigação criminal. Mas em 3 de junho, Bromley fundou a Nihon Kikai Seizou. Outra fabricante de jogos operava sob o nome SEG-A, uma contração de Service e Games. Na década de 1980, a SEGA já produzia jogos de arcade, mas o setor entrou em declínio em 1982, então eles decidiram explorar o crescente mercado de videogames domésticos. Em 15 de julho de 1983, no mesmo dia em que a Nintendo lançou o Famicom, a SEGA lançou seu primeiro console, o SG-1000. Curiosamente, a SEGA originalmente planejava incluir um teclado com o SG-1000, mas mudou de ideia quando soube que o sistema da Nintendo seria apenas para jogos. Decolando, o que você fez para ouvir? Ela me deixou nervosa, então cortei. Grande erro. Querida, é o mais parecido. Você tem que pegar. Melhor não chegar muito perto. Cuidado onde pisa, entra, lava as mãos. Senhor Peru. O que é maior? Um dia quero fechar essas portas na sua cara. Em 1959, Alfred Hitchcock adquiriu os direitos do filme sobre o romance Psicose, de Robert Bloch. A Paramount recusou o orçamento pedido pelo diretor, então Hitchcock decidiu financiar o filme por conta própria. Filmando em preto e branco com a equipe bem mais barata de sua série, Alfred Hitchcock apresenta. Apesar das críticas mistas, Psicose, que estreou em 16 de junho, agora é considerado um dos maiores filmes de terror de todos os tempos. Huckleberry Hound foi criado por William Hanna e Joseph Barbera em 1958 e estreou naquele ano em Huckleberry Hound, Encontra Wee Willie, o primeiro episódio do show do Huckleberry Hound. Não, Varela vai enganar o oficial Huckleberry Hound. Em 20 de junho de 1960, a série ganhou o Emmy por realização excepcional na área de programação infantil, tornando-se a primeira série animada a ganhar um Emmy. Um livro nos últimos anos foi tão calorosamente acolhido por dezenas de milhões de pessoas. Em 11 de julho, Harper Lee publicou seu romance de estreia O Sol é para Todos, que conta a história de Attico Finch, um advogado que defende um homem negro acusado de agredir sexualmente uma mulher branca. Apesar de seus temas explícitos e de inúmeras tentativas de bani-lo, o livro se tornou um enorme sucesso, ganhando o Prêmio Pulitzer em 1961 e sendo adaptado para um filme vencedor do Oscar em 1962. Inspirado por uma marca de lápis em um interruptor de luz com adesivo. O inventor francês André Cassagna criou um brinquedo que usava pó de alumínio para criar um efeito semelhante em uma peça de plástico. O melhor era que as marcas sumiam ao sacudir o brinquedo. Cassagna chamou o brinquedo de tela mágica, mas a Ohio Art Company o rebatizou de Etch-a-Sketch, e o primeiro modelo saiu da linha de montagem em 12 de julho. Em 1959, R.D. Bandaranaike, primeiro-ministro da nação atualmente conhecida como Sri Lanka, foi assassinado em 21 de julho de 1960. A história foi feita quando sua esposa, Sirumavu Bandaranaike, foi eleita, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra. Ela seria reeleita em 1970 e em 1994, quando serviria ao lado de sua filha, que era presidente. Quando as pessoas pensam em Colombo, elas pensam em Peter Falk. O personagem surgiu primeiro em 31 de julho em um episódio do Chevy Mystery, com Colombo interpretado por Burke Fried. Colombo, doutor polícia, eu não entendo. Melhor você se sentar, tenho uma má notícia. Falk só interpretaria o papel em 1968, quando apareceu no filme para a TV Assassinato por Prescrição.
Em 1959, Hank Ballard escreveu uma música sobre uma dança chamada The Twist. Dick Clark, grande influência na música pop, notou o sucesso da dança entre adolescentes e sugeriu à gravadora de Ballard uma regravação. A versão mais famosa é de Chubby Checker. Este é um dançarino. Isso é assustador e tomou conta do país. A sensação de dança dos últimos 4 anos. O twist, senhoras e senhores. Com vocês, Chubby Checker. A apresentação de Checker da música no programa de Dick Clark, em 6 de agosto de 1960, fez dela um sucesso número 1, incendiando a febre da dança twist. Em 12 de agosto, a NASA lançou o Echo 1, o primeiro satélite de comunicações passivo. O Echo 1 era um balão metalizado que podia ser usado como refletor passivo de sinais de micro-ondas de um local da Terra para outro. A primeira transmissão desse tipo foi de Goldstone, Califórnia, para Holmdel, Nova Jersey. No mesmo 12 de agosto, o Dr. Seuss publicou Ovos Verdes e Presunto. Seuss, nome verdadeiro, Theodore Seuss, lançou o livro nessa data. Geisel escreveu o livro após seu editor apostar dólares que ele não conseguiria usar só 50 palavras diferentes em um livro infantil. Essa aposta valia cerca de $530 atuais. E embora Geisel tenha achado difícil, ele acabou vencendo. Até 2000 já havia vendido mais de 8 milhões de cópias, tornando-se sua obra mais popular. Fique de olho em Danny Ocean. Ele é o cara com a grande ideia de como se sair com charme. Ah, Danny, que prêmio. Você é o único marido que já fez proposta para a própria esposa. Bem, eu me casei com você uma vez e não deu. Funcionou bem. Então qual o problema de um oi? Mas quando Danny ligou, eles vieram e o que ouviram foi um plano de iniciativa independente e empreendimento individual para agitar o espírito de cada cidadão animado. Em 18 de agosto, o satélite espião Descobridor 14 foi lançado da base aérea de Vandenberg, na Califórnia. O satélite então completou 17 voltas ao redor do planeta. No processo de expor 900 metros de filme sobre a União Soviética, recuperar esse filme se mostrou complicado. Quando voltou para a Força Aérea, o filme foi revelado, gerando a primeira foto feita por um satélite espião. Em 1960, Muhammad Ali ainda usava o nome Cassius Clay. E em 5 de setembro ele ganhou a medalha de ouro no boxe olímpico, na categoria meio pesado. Alguns relatos afirmam: ele jogou sua medalha no Rio Ohio após ser recusado e atacado por brancos em um restaurante exclusivo. Muitos amigos de Ali, no entanto, contestam essa história, alegando que ele simplesmente perdeu a medalha em 1961. Este episódio de Timeline é apresentado por O. Papai Doce, Velha Gatinha Doce, todos os duplamente famosos. Para cima e para baixo, puxamos e você diz 11 coisas diferentes. Vamos brincar de casinha. Podemos trocar de roupa sem problemas, Deus sabe. Agora você tem um guarda-roupa cheio de roupas esquisitas. A Falação Cat e suas fantasias estão disponíveis onde brinquedos são vendidos. Você pode perceber que é a cidade mesmo. Bem... É o início, e a Liga de Futebol Americano está em Boston. A Liga de Futebol Americano, também conhecida como AFL, iniciou sua temporada inaugural em 9 de setembro com um jogo em que o Denver Broncos venceu o Boston Patriots. Fundada para competir com a mais antiga e estabelecida NFL, a liga continuaria por mais 10 anos antes de se fundir com a NFL, tornando-se a AFC em 1970. A maioria das pessoas não gosta de ir ao dentista, mas eu até que gosto. E você? Você não sabe, mas King, isso entorpece os sentidos. Isso vai doer mais em você do que em mim. Então que bom, lá vem. Oi? Meu Deus, não pare agora. Se você já se perguntou por que Gene Roddenberry nomeou a nave principal de Star Trek em homenagem ao verdadeiro USS Enterprise, pode ser por isso. O Enterprise, lançado em 24 de setembro, foi o primeiro porta-aviões movido à energia nuclear da história e parecia bastante futurista na época. O navio, entre outras coisas, teria um papel importante na crise dos mísseis de Cuba em 1962 e lutaria na Guerra do Vietnã, antes de ser desativado em 2012.
Em 26 de setembro, o primeiro debate presidencial dos Estados Unidos foi transmitido ao vivo pela TV. O debate, que teve o senador John F. Kennedy enfrentando o vice-presidente Richard M. Nixon, foi transmitido de Chicago. Kennedy, bem mais à vontade diante das câmeras, foi visto como vencedor pelos que assistiram. Não quero que em 10 anos historiadores digam que esses anos foram quando a maré virou contra os Estados Unidos. Quero que digam que esses foram os anos em que a maré subiu. Enquanto Nixon, que recusou maquiagem, pareceu nervoso. Kennedy contra... O primeiro debate transmitido pela TV foi entre Nixon, mas o mais assistido da história foi entre Hillary Clinton e Donald Trump, em 26 de setembro de 2016. Estima-se que tenha atraído 84 milhões de telespectadores, superando o debate de 1980 entre Reagan e Carter, que teve 80 milhões. Eu atendo, é meu, eu atendo. Me dá o telefone, eu atendo, agora, eu atendo. Tem que ser melhor de 3 toda vez que o telefone toca aqui. Seu avô está certo, eu atendo. Estou esperando uma ligação. Pai, eu também estou. Alô, quem fala? Sim, ele está aqui. Eu disse que era para mim. Não, é para mim, é para Chip. Huckleberry Hound foi o primeiro desenho animado a ganhar um Emmy, mas Os Flintstones foi o primeiro exibido no horário nobre. Você pegou o seu cervo de papel? Peguei, e ainda bem que só vem uma vez por semana. Estreando em 30 de setembro, o desenho, inspirado na sitcom The Honeymooners, de Jack Gleason, se passava na Idade da Pedra e acompanhava a família titular, assim como seus vizinhos, os Rubbles. Apesar das críticas muito mistas, durou até 1966. Em 12 de outubro, durante uma reunião das Nações Unidas, o líder soviético Nikita Khrushchev bateu seu sapato na mesa para protestar contra um discurso do delegado filipino Lorenzo Sumilong. O discurso dizia que os soviéticos tiraram direitos civis e políticos dos europeus orientais. É compreensível a irritação de Khrushchev, mas ainda se debate se o incidente lendário ocorreu. Não existe nenhuma evidência fotográfica ou em vídeo disso, e várias testemunhas afirmam que Khrushchev apenas brandiu o sapato, mas nunca chegou a batê-lo de fato. Como pode falar assim? Sua arma te deu tudo? É, claro, tudo. Após um tempo, você pode chamar Bartoners e Faraday pelo primeiro nome, sem lar, esposa ou filhos. Nenhum. Esse é o tipo de aritmética que eu gosto. 52 pessoas, incluindo Martin Luther King Jr., foram presas em um protesto em Atlanta no dia 19 de outubro. King e outros protestavam contra as leis de segregação, recusando-se a sair dos balcões de lanchonetes. Muitas acusações foram retiradas, mas King foi condenado a 6 meses de trabalhos forçados. No entanto, graças à intervenção do candidato presidencial John F. Kennedy, King seria libertado semanas depois. A intervenção de Kennedy em favor de King lhe garantiu uma porcentagem inédita do voto negro, fator crucial na eleição. Em 8 de novembro, ele venceu Nixon por uma margem de pouco mais de 110 mil votos no voto popular. Isso lhe garantiu uma vitória no colégio eleitoral de 303 a 219, tornando Kennedy o 35º presidente dos Estados Unidos. Eu declaro agora que John F. Kennedy foi eleito presidente dos Estados Unidos e Lyndon Johnson vice-presidente dos Estados Unidos. Em 4 de novembro, a lenda do cinema Clark Gable, famoso por Aconteceu Naquela Noite e O Vento Levou, terminou as filmagens do clássico faroeste Os Desajustados, ao lado de Marilyn Monroe. E ele é um cowboy? Como você sabia? Eu posso sentir o cheiro? Posso? Ei, você não sente cheiro de vaca em mim? 2 dias depois, Gable teve um ataque cardíaco. No dia 16 de novembro, seu estado parecia estar melhorando, mas naquela noite ele sofreu um segundo ataque cardíaco e morreu aos 59 anos. Ruby Bridges foi uma das 6 crianças negras aprovadas em um teste que permitiu sua matrícula na escola primária William Frantz, exclusiva para brancos, na Louisiana. 2 dessas 6 decidiram permanecer em sua antiga escola e 3 foram transferidas para uma outra escola de brancos. Com Bridges sendo a única criança afro-americana na William Frantz, ela foi escoltada por 4 oficiais federais no primeiro dia para sua proteção.
Ruby, você sentiu medo? Eu teria ficado apavorado. Na verdade, não fiquei. Acho muito difícil para os pais explicarem a uma criança de 6 anos o que realmente acontecia. Cena posteriormente celebrada pelo icônico artista americano Norman Rockwell, em sua pintura O Problema com o Qual Todos Vivemos. No dia 24 de novembro, a estrela da NBA Wilt, o gigante, Chamberlain pegou 55 rebotes em um jogo contra o Boston Celtics, estabelecendo um recorde que permanece até hoje. Apesar de ser incrível, não é o recorde mais impressionante de Chamberlain. Apenas 2 anos depois, em 1962, ele marcaria 100 pontos em um único jogo, outro recorde que ainda não foi quebrado. Os balcões de lanchonetes não eram as únicas instalações públicas segregadas em 1960. Terminais de ônibus também eram separados por raça. Até que, no caso, a Suprema Corte dos Hebraiais emitiu sua decisão em Boynton versus Virgínia em 5 de dezembro. O tribunal concluiu que a segregação em terminais de ônibus violava a lei de comércio interestadual, permitindo ao governo federal proibir a discriminação nesses locais. Vale lembrar que o caso Boynton foi defendido por Thurgood Marshall, futuro primeiro juiz negro da Suprema Corte. Finalmente, em 19 de dezembro, o foguete Mercury Redstone 1A foi lançado de Cabo Canaveral, na Flórida. O objetivo era qualificar o foguete para viagens espaciais e aprovar o sistema de voo para lançar uma criatura viva, não humana, em órbita. E a missão foi um sucesso. A corrida espacial começou no fim dos anos 1950, mas só no final de 1960 as coisas ficaram realmente interessantes. Foi assim que 1960 terminou, com os Estados Unidos a caminho das estrelas, o apartamento a caminho do Oscar e a segregação legal a caminho do lixo da história. É tanta coisa que você poderia até pensar que cobrimos a década inteira. Mas a verdade é que os anos 60 estavam apenas começando e você ainda não viu nada. Até breve para 1961. E aí, o que você achou? Qual item te interessou mais? Conta pra gente nos comentários e aproveite para ver outros vídeos da Linha do Tempo.